dias que voltar para conversar com vocês sobre o segundo turno das eleições, né? Sobre aí as eleições municipais, teve segundo turno em diversos municípios. O meu mesmo, que é um município médio, 200 e poucos mil habitantes, não teve reeleição. Bom, não teve segundo turno, reeleição, não teve segundo turno. Também não tinha também como disputar a reeleição, mas não teve segundo turno. Aqui só tem um turno. Bom, vamos analisar, então, esse segundo turno na mesma perspectiva que nós analisamos o primeiro, né? Como saiu a esquerda desse segundo turno? Como que os partidos de esquerda saíram após os resultados? Eu confesso para vocês que, acompanhando as eleições, né, a semana anterior, principalmente, muitos vídeos, etc., alguns municípios, eu achei que havia uma virada para a esquerda. Eu achei que iria haver uma virada para a esquerda, principalmente quando a gente via os debates e a gente via a diferença entre os candidatos que estavam ali sendo colocados, né? A diferença entre as propostas, a diferença de comportamento dos candidatos, mas isso é uma coisa que nós vamos conversar também nesse vídeo. Então vamos lá, ó. Estou aqui, eu vou comentar basicamente somente as cidades onde houve disputa entre direita ou extrema direita e esquerda, não entre as cidades onde houve a disputa entre direita e direita. Tá? Depois acho que vai ser necessário um quarto vídeo com como ficou definitivamente aí o número de prefeituras para cada partido, mas vamos lá. Por exemplo, em Aracaju, a disputa foi entre o PL e o PDT, e o PL saiu vitorioso com 57,46%, o PDT perdeu aí em Aracaju. Estou falando das capitais primeiro. Bom, em Cuiabá, foi entre PL e PT. Em Cuiabá, eu cheguei a ver alguns debates, né, olha, e o candidato Lúdio, né, o candidato do PT, me surpreendeu muito nos debates, e vendo aqueles debates, eu cheguei realmente a me entusiasmar, achei que o candidato do PT iria conseguir a vitória, mas infelizmente não conseguiu. Mas conseguiu 46,20% dos votos. Levando em consideração que é uma capital no centro-oeste, onde o bolsonarismo é muito forte, ele conseguiu quase metade dos votos, não é uma vitória, logicamente, não é uma vitória no sentido de ter alcançado a prefeitura, mas é uma vitória política. Uma vitória política, sim. É uma vitória política porque consegue se colocar ali como um candidato de esquerda a chegar no segundo turno e chegar com uma votação muito expressiva. Então, o Lúdio teve uma vitória política ali. Uma vitória política que o prepara para a próxima disputa. Que pode ser mais difícil, porque o candidato atual estará com a máquina, e sempre quando você está com a máquina é uma facilidade maior, mas depende do desempenho do candidato vencedor, né, que é do PL, pode até levar a uma reeleição, a uma eleição futura do Lúdio nas próximas eleições, em 2028, porque aí vai ter uma comparação de desempenho. Aí a população vai ver o desempenho, então, talvez dê uma oportunidade para o candidato do PT, que me pareceu, pelos debates, uma pessoa extremamente preparada para ser prefeito. Bom, em Fortaleza, o Evandro Leitão, do PT, ganhou 50,38% dos votos para 49,62%, uma margem bem apertada, mas Fortaleza também já era da esquerda, era do PDT, né? Então continua aí com a esquerda, nós vamos ter
essa única capital governada pelo PT. Vamos seguindo aqui na lista. O PT, então, disputou também Porto Alegre, onde o candidato à reeleição, né, foi eleito com 61,53%, e a candidata Maria do Rosário ficou com 38,47%. Bom, tudo indica que a Maria do Rosário tinha ali uma rejeição grande, né? O Rio Grande do Sul é um estado que sempre foi um estado muito progressista, tá? Hoje eu vejo em muitas discussões as pessoas colocando o Rio Grande do Sul como se fosse um estado conservador. Não, o Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito progressista. O Rio Grande do Sul, se você pegar na história do Brasil, é um estado onde tem a Revolução Farroupilha, né, que ali é republicana e surge contra o Império. É um estado onde teve várias revoluções ali entre o século XIX e o século XX. É um estado da onde vem o Getúlio Vargas, da onde vem Prestes, da onde vem Carlos Prestes, com a sua com a coluna Prestes, né? É um estado também da onde vem Getúlio Vargas, que vai ali liderar a Revolução Liberal de 30, e vai derrubar a velha República. É o estado da onde vem Brizola, que em 61 vai impedir o golpe militar, né, com a campanha da legalidade. E é um estado que deu muitas vitórias ao PT ali nos anos 90, começo dos anos 2000. É o estado onde ocorria o Fórum Social Mundial. Então, é um estado que não é um estado conservador, é um estado que sempre foi muito progressista, né? Um estado que foi republicano na época do Império, um estado que comandou a Revolução Liberal, um estado que era trabalhista. Então, um estado muito progressista. Bom, a gente não pode, não é porque agora, nos últimos anos, teve uma vitória maior do conservadorismo lá, né, que você pode colocar este estado como um estado que é um estado conservador, né, que é um estado mais da direita. Não, né, assim, as fases políticas passam também. Bom, vamos lá. Mas a Maria do Rosário não obteve vitória. Penso eu, né, e se talvez o PT ali no Rio Grande, em Porto Alegre, né, tivesse ficado com o PDT e levado a neta do Leonel Brizola, se ela não teria mais chance. Até pela força do brizolismo, PT e brizolismo junto. Ou a neta do Leonel Brizola junto com a Maria do Rosário. Ainda que me parece que o PDT tinha um nível, a neta do Brizola tinha uma rejeição menor do que a Maria do Rosário. Mas, de qualquer forma, bom, a Maria do Rosário não conseguiu, né? Bom, São Paulo, Sol, Boulos contra o Nunes. Boulos chegou a 40,65%. Né? A eleição de São Paulo foi essa eleição totalmente conturbada, né? Você teve primeiro lá o efeito Pablo Marçal, depois você teve a questão da cadeirada, depois você teve a questão do laudo médico, depois você teve uma sabatina do Pablo Marçal com o Boulos, e no dia da campanha, aquela declaração do Tarcísio. Tudo isso, e o Boulos chegou com 40,65% dos votos. Então, não consegue a vitória. E aí é uma questão, né? São Paulo já foi uma cidade também administrada pelo PT, Erundina, né? Erundina, Marta, Haddad, e agora essa
questão de você voltar a administrar São Paulo seria muito importante para o PT, que só conseguiu 4 municípios no estado de São Paulo. Inclusive, não conseguiu municípios muito importantes ali da região do ABC, que sempre, né, foram municípios que caminharam junto com o PT. Então, é importantíssimo. E o PSOL sai sem nenhuma prefeitura. Nenhuma. Nenhuma prefeitura. O PSOL sai sem nenhuma prefeitura. Então, a gente vê que nas capitais, a esquerda sai muito mal nas capitais. Em São Paulo, o PT, o PSOL, a esquerda, como geral, vai ter que rever aí a sua estratégia para São Paulo, porque é imperativo para a esquerda conseguir se recolocar como no São Paulo, que é a capital, né, econômica do Brasil, cidade com o maior PIB do Brasil, né, uma cidade cujo PIB rivaliza com outros países. Então, é importantíssimo para a esquerda voltar a São Paulo, e talvez aí seja a questão do PT de ver um candidato forte para disputar a capital, São Paulo. Logo teremos a eleição para governador. Não sabemos se o Tarcísio vai sair para disputar a presidência. Pablo Marçal deu a entender que poderá ser candidato já a governador. Fica a questão se o Alckmin volta e tenta se reeleger a governador, agora pelo PSB, e desiste da vice-presidência. Ainda que eu confesso, seria uma desistência muito ruim. Eu vejo que o Alckmin está sendo um vice-presidente incrível, está sendo um vice-presidente que qualquer presidente gostaria de ter. O Alckmin realmente está se destacando muito como um vice-presidente. Está fazendo uma vice-presidência incrível. Geralmente a gente não dá muita importância à vice-presidência, mas quando a gente vê a vice-presidência do Alckmin, principalmente à frente da questão da industrialização, essa semana ele até protagonizou uma fala bastante hilária. Ele estava num congresso sobre cinema e ele falou que queria fazer uma pontinha, né, no filme. Eu até falei para o meu filho, né, que seria legal, né, o Alckmin fazer uma pontinha no filme, né, podiam colocar ele lá, se for fazer um filme de época, assim, que acontece numa das vezes que ele foi governador de São Paulo, dava para convidar ele para interpretar ele mesmo, o que não é muito impossível, já que ele governou São Paulo por tanto tempo. Mas, assim, eu gosto muito mais do Alckmin agora como vice-presidente do que gostava dele como governador daqui do estado de São Paulo. Mas ele está fazendo uma vice-presidência realmente incrível. Eu tiro meu chapéu pro Alckmin, né? Se eu usasse o chapéu, eu tirava um chapéu pro Alckmin. Está sendo um vice-presidente realmente incrível, né? Eu estou gostando de ver a vice-presidência do Alckmin. Talvez ele até seja um sucessor daí pro Lula, não em 2026. Eu acho que o Lula vai se candidatar em 2026, mas futuramente. Também agora não tenho os dados da idade do Alckmin. Mas, assim, se a idade não tem nada a ver se a pessoa tiver com condições físicas e intelectuais para gestar o país, a idade não tem nada a ver. Você tendo condições físicas e intelectuais para estar em 90 anos, tudo bem. A gente não pode ser etarista. Né? Tem pessoas que chegam com 90, quase 100 anos, aí, com uma clareza incrível, né? Tem um filósofo argentino chamado Mário Bung, que morreu com 102 anos, acho que 101, 102 anos, escrevendo ainda, fazendo filosofia. E tem pessoas que, por diversas questões, com uma idade muito menos avançada, já não poderiam exercer nenhuma atividade intelectual, né? O processo de velhice nos afeta muitas vezes de maneiras diferentes. Bom, as outras grandes cidades que foram disputadas para o segundo turno, PT disputou Anápolis, não ganhou, né? Levou Camaçaraí, na Bahia, com 50% dos votos. Depois,
Caucaia, no Ceará, o PT também não conseguiu. Diadema, o PT também não conseguiu, e Diadema, aí sim, Diadema é uma daquelas cidades em que o PT, né, sempre foi muito forte. Perder Diadema realmente faz uma diferença muito grande, inclusive simbólica para o PT. Depois, o PT ganhou em Mauá, né, reeleição. O PDT ganhou em Niterói, uma grande vitória do PDT em Niterói. O PT ganhou em Pelotas, depois, mas perdeu em Santarém. O PSOL perdeu em Petrópolis, inclusive com uma margem muito grande, mais de 75% dos votos para o adversário. Né? Eu estou baixando o olho aqui, gente, eu estou vendo o mapa aqui, eu estou vendo um infográfico aqui no computador. Tá? Em Serra, no Espírito Santo, o PDT levou com 60,48% dos votos. Bom, então, você teve esses resultados para a esquerda no segundo turno. A vitória da direita e da extrema-direita foi grande, principalmente da direita, né? Mas o PL também levou várias capitais e cidades grandes. Agora, como que a gente pode analisar essa questão da derrota da esquerda? Vamos lá, né? Assim, primeiro, né, que a esquerda, a mídia, ela faz uma propaganda como se o Brasil sempre tivesse sido um país governado pela esquerda, e de repente a esquerda foi tirada do poder. Isso nunca foi verdade. O PT já chegou, principalmente ali nas eleições do meio do segundo governo Lula e do meio do primeiro governo Dilma, a ter muito mais prefeitos eleitos. Mas o PT nunca chegou também a ser o partido que tinha o maior número de prefeitos eleitos. Isso era o MDB. Né? O PT nunca chegou a ter essa força toda que parece que, de repente, a imprensa acha que o PT governava quase todas as cidades do Brasil. Não. E o processo dali que aconteceu de enfraquecimento da esquerda do PT a partir de 2013, né? Que levou ao impeachment da Dilma, prisão do Lula e tudo mais, afetou muito a capacidade do partido, inclusive de fazer campanha. Isso pesa. E todo aquele processo levou a uma estigmação, a um estigma contra a esquerda. E a gente estava vendo uns vídeos no TikTok essa semana que demonstra muito como que você trazer a população, você levar as pautas da esquerda para a população de forma geral, está ficando mais difícil. Né? Porque, só para citar alguns exemplos aqui, vamos lá. Eu vi alguns vídeos, eu não vou citar nomes nem nada, isso não interessa. O que me interessa é o contexto da ideia que esses vídeos transmitiam. Eu vi um vídeo, por exemplo, esses últimos 2 ou 3 dias, de uma pessoa, eu não sei se o vídeo é verdadeiro ou não, pode ser até que o vídeo seja só uma brincadeira, que não seja verdadeiro, e é exatamente por isso que eu não gosto de ficar retransmitindo vídeo aqui no canal, nem nada disso. E um rapaz, ele está numa banca lá e ele diz algo do tipo assim, olha, a prefeitura, o prefeito é eleito, não sei, tem que ser reeleito, né, porque se o prefeito está fazendo aquilo, porque o prefeito eleito nem assumiu ainda. Vai fechar a minha banca ali, não cita o motivo, se falta alvará para funcionar, se está num lugar onde não poderia estar, nada disso, né, não cita esse motivo, mas pelo menos eu não vi o PT ganhando. É um tipo de vídeo que ao me parece, né,
não é um vídeo, eu acho que é um vídeo que tem demais alguém que está tentando fazer uma brincadeira, um humor, não sei se é real ou não esse tipo de vídeo. Mas se for, ele nos coloca justamente essa questão, né, assim, de como, porque existe ainda um antipetismo, ainda não, né, existe um grande antipetismo, a gente vê isso, né, porque depois de 2013 a 2022, com a imprensa fazendo ataques sucessivos ao PT, né, e à esquerda, é lógico que isso tem um efeito muito poderoso. Então, é muito difícil você. A esquerda não vai se recuperar desse processo todos em uma ou duas eleições. Ah, mas elegeu o Lula. Mas é diferente. O Lula tem os votos que é próprio dele, estava disputando contra um presidente, né, que teve uma gestão muito ruim. E se você for pensar o seguinte, se você for pensar que esse presidente fez uma gestão completamente caótica em meio a uma pandemia, e ainda assim ele consegue chegar ao segundo turno, e com tantos milhões de votos que teve, você vê só como o Brasil deu uma virada, né, para desconsiderar muitas coisas. Porque, tecnicamente, né, o candidato opositor deveria ter ganhado com muito maior diferença, levando em consideração a, a, o desastre que foi a, a governança durante a pandemia. Bom, mas aí você mas aí você vê outros cenários, né? Você vê, por exemplo, em São Paulo, durante o próprio período do segundo turno, teve a questão de 500 mil pessoas ficar sem energia elétrica. E ainda assim, e, e todo mundo tem clareza que tanto o prefeito quanto o governador do estado que apoia o prefeito são a favor da privatização. Inclusive, tem aquela cena do governador batendo o martelo lá em coisa de privatização, privatizou a Sabesp, e é uma empresa estatal, e ainda assim a maioria da população se decidiu contra a esquerda, contra o fantasma do comunismo, da invasão da invasão de casa, de não sei o que, de não sei o que, em favor de uma administração, né, que é a favor da privatização e que levou, por exemplo, as pessoas a ficarem ali, que a privatização levou as pessoas a ficarem sem energia. As pessoas deveriam, talvez, ter ido para o outro lado. Assim, bom, se esses caras defendem a privatização, nós estamos ficando sem energia por causa da privatização, então vou votar para o outro, né, que é a esquerda, que é contra a privatização, tudo mais. O Boulos ali no finalzinho, realmente colocou ali que era contra a privatização da Enel, deveria ter se colocado, que era a favor que era contra, né, foi contra a privatização, que era a favor da estatização, deveria ter se colocado mais, inclusive, essa questão, mas mesmo assim não conseguiu. Você tem o caso, por exemplo, de tudo que nós vimos em relação a Porto Alegre, a enchente, ainda assim o prefeito foi reeleito. Então, e sempre contra candidatos de esquerda. Então, veja, essa cultura que foi criada de anti-esquerda no Brasil se transformou em algo tão grande que, mesmo candidatos que tinham tudo para perder, ganharam. Ganharam, né, justamente em cima dessa questão de que estamos lutando contra a esquerda. Então, o processo que vai ter que vir agora, né, da esquerda, é um processo que vai ser demorado, que vai empreender tanto, né, o uso das redes sociais, como a gente faz aqui no canal, quanto os movimentos sociais, a participação das comunidades e tudo mais, né, para demonstrar que o interesse da esquerda é um interesse de uma boa governança. O interesse da esquerda é o interesse que todo mundo tenha acesso aos recursos, que todo mundo tenha saúde,
que todo mundo tenha moradia própria, que todo mundo tenha acesso à luz, né? Que você tenha empresas estatais que, que possam levar água, energia para a casa das pessoas por um preço razoável e de qualidade. Então, a esquerda precisa se centrar e defender os seus projetos, né? Defender a melhoria da vida das pessoas. A esquerda faz isso, mas nós temos cada vez mais voltar a dialogar com as pessoas, né? A empreender mais diálogo. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Foram aí mais de 10 anos de ataques sistemáticos, ataques pesados, diariamente, diariamente. E é lógico, você tem pessoas se você tem políticos que são incríveis com um carisma que parece místico como Lula, né, que conseguiu reverter a situação, levando em consideração aí. Mas a esquerda em geral vai precisar aí se colocar nessa luta, né, para recuperar a grande parte da população que tende a ver a esquerda com desconfiança depois dessa lavagem cerebral midiática que foi feita de 2013 a quase 2022 contra a esquerda. Não será fácil. Mas a gente deve lembrar também que a esquerda, ela sempre foi, né, uma força que, na maioria dos países, que ela nunca foi uma força majoritária. Muito difícil a esquerda ser uma força majoritária nesse país. Até porque se a esquerda tivesse sido em algum momento uma força majoritária no Brasil, ou o Brasil fosse um país majoritariamente de esquerda, o cenário do Brasil seria totalmente diferente, né? Nunca foi, né? A esquerda não é essa questão, não é a questão de ser uma força majoritária. Mas a esquerda, mesmo quando ela é uma força, né, minoritária, que alcança ali seus 22, 23% dos votos, 25% dos votos, né, ela funciona sempre também como, né, uma força que coloca novas tendências. Porque a esquerda é vanguarda. Tanto é que muitos daqueles direitos hoje que as pessoas nem se ligam que são de esquerda são conquistas da esquerda. Em um determinado momento foram vanguardas que nós da esquerda conseguimos fazer chegar. 13º salário, férias, licença maternidade, aposentadoria, não trabalhar 17 horas por dia, trabalhar só 8 horas. Hoje em dia, as pessoas têm isso quase como que natural, como se fosse algo natural, mas são conquistas da esquerda. Em um determinado momento, a esquerda foi vanguarda. E mesmo naquele momento, não é que a esquerda se transformou, que a esquerda se transformou em maioria, mas as pessoas que ali lutavam, nessas vanguardas, né, movimento sindical, movimento feminista, diversos outros movimentos, partidos, grupos diferentes, conseguiram fazer com que essas reformas fossem instituídas. Então, a esquerda é a vanguarda. Então, mas sim, nós precisamos avançar com os espaços para a esquerda. E isso nos coloca em diferentes cenários. O cenário partidário, e aqui entrando para uma análise até de uma matéria que eu li hoje, né, que o PDT estaria buscando aí formar uma federação, porque o PDT é um partido que perdeu muito nessas eleições, perdeu boa parte das suas prefeituras, eu acho que 30%, 40% das prefeituras,
diminuiu muito a quantidade de vereadores, e o PDT precisa buscar aí formar a federação. Seria interessante, parece que fala em negociações até com o PSDB, eu já gravei um vídeo sobre isso, mas espero que o PDT caminhe para uma federação com o PSB, ou PDT, PSB e outros partidos de esquerda junto, ou entre na federação do PT com o PCdoB e com o PV, e fortaleça ainda mais a Federação Brasil da Esperança, né, formando uma grande federação aí mais à esquerda, ou vá com o PSB, ou quem sabe até PT, PSB, PDT, PCdoB, forma uma grande federação, que seria o ideal, né, desses todos os partidos estarem agindo junto, em federação, para fortalecer também todos esses partidos nos municípios. Bom, uma outra questão que eu vi, eu acho que dá para comentar nesse vídeo também, foi, mas porque tem muito a ver com essa questão de como precisamos retomar, né, certas questões à esquerda, como, por exemplo, a questão dos sindicatos. Eu vi vídeos de um movimento, de um sindicato ali em São Paulo, de pessoas, um monte de gente querendo não, se movimentando para não contribuir com o sindicato, e até que em algum momento fazem menção ali a um outro vídeo viral aí de uma menininha na época da Xuxa, né, que falava assim que o show da Xuxa é esse, as pessoas gritando que sindicato é esse. E são trabalhadores da educação, me parece que não são professores, mas são outros trabalhadores que trabalham com a educação. E, ao mesmo tempo, né, vi vídeos de professores, se eu não me engano, em Goiás, de um professor, né, fazendo um discurso contra uma reforma administrativa. E quando a gente pega essas duas questões, são estados diferentes, mas junto com o desempenho da esquerda, a gente vê, assim, por um lado, né, assim, professores lutando contra uma reforma administrativa ali, e que essa luta, para acontecer, ela precisa da força sindical, e, por outro lado, trabalhadores, né, abandonando o sindicato em massa, porque também houve, né, uma demonização dos sindicatos nesses anos todos, né, de 2013 a 2022. Ali não foi só a esquerda que, mas como os sindicatos está associado à esquerda, houve uma demonização dos sindicatos. E aí você tem essa questão de você, né, colocar das pessoas estarem abandonando o sindicato, que é justamente o único local que lhe permitiria se organizar para lutar contra a perda de direitos, reformas administrativas que retiram direitos e tudo mais, e que colocam o sindicato como muito importante para essas lutas. Sem o sindicato, gente, esse negócio de o trabalhador sozinho negocia, olha, é acreditar em muita utopia, tá? Achando que o trabalhador sozinho ele tem força para negociação. Sabe que trabalhador que tem força para negociação, sozinho com o patrão, é aquele trabalhador que, por acaso, ele é insubstituível, que não é a maioria dos trabalhadores. Tá? É aquele cara que já ganha um salário imenso, porque ele tem uma formação que, dentro de uma determinada empresa, dentro de uma determinada, só ele pode exercer, mas é aquele cara que já é o chamado CO, já é o executivo, que ele é chamado por uma outra empresa para trabalhar por salários milionários. A grande parte dos trabalhadores, ou um trabalhador que tenha ali, que saiba, que também é raro, que ele é o único que sabe mexer com uma determinada máquina, ele é o único que sabe um determinado processo, mas a grande maioria dos trabalhadores, você só consegue se organizar enquanto categoria. Se você chegar lá e tentar lutar propriamente, só você, é muito mais fácil você ganhar uma demissão do que um aumento de salário. Né? É muito mais fácil você ganhar uma demissão do que não te cortarem um direito. E, e isso parece que está mais distante também da compreensão de muita gente, da necessidade de você ter um sindicato. Então, são todas lutas que fazem parte da luta da esquerda. Né?
a reflexão sobre a necessidade do partido, a reflexão sobre a necessidade do sindicato, porque é o sindicato que vai levar as lutas para os direitos. Mas veja, não é surpreendente que a esquerda ainda teve uma recuperação. Os partidos de esquerda, o PDT, como eu disse, perdeu, mas o PSB e o PT elegeram muito mais prefeitos do que tinham, muito mais vereadores do que tinham. Né? Então, assim, houve uma recuperação, sim, da esquerda, de uns 20%, 30% ali em relação aos prefeitos, por exemplo. Não dobrou, não triplicou. Mas depois de todo esse processo, de 2013 até 2022, né, esperar que, de repente, voltasse a ter 500 prefeituras, como foi no meio do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma, era esperar demais. Esse processo de recuperação vai ser lento e gradual. Mas ele é necessário. E se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que a esquerda é bastante resistente nesse sentido, bastante combativa e bastante resistente nesse sentido. Mas sim, gente, a cultura que nós vivemos, o caldo cultural, ideológico, tudo do dia a dia do nosso mundo, ele é de direita. Os filmes, a novela, a televisão, tudo mais, a música, né, a imprensa, tudo. Então, é lógico que você não vai ter mudanças assim, que é lógico que para a direita só basta prometer que tudo vai continuar como está. Né? A esquerda tem que convencer as pessoas de que a mudança é necessária. Então é mais difícil. Até porque pedir para mudar é mais difícil do que pedir para que as coisas continuem. Mas é isso. Tá? Esse vídeo até ultrapassou a questão só da eleição, né? A gente ficou fazendo aqui umas digressões sobre outras questões, mas achei necessário fazer, inclusive, essas considerações nesse vídeo. Bom, só para lembrar, deem um like, tá? Se você chegou até aqui no vídeo. Né? Eu deveria ter falado para dar o like em outros momentos do vídeo também, mas eu sempre me esqueço. Faça o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Bom? Então, até o próximo vídeo aqui no canal do Filósofo.